Olá, todo mundo que está aí, está me ouvindo? Por favor, faça um joinha. Muito bem. O microfone de vocês vai ficar desligado nesse momento que a gente vai falar. Porque a gente está fazendo aqui um comunicado e um update de como que está a situação das farms. Se tiver algum ruído de bebê falando, não se preocupem, é o Arthur que está aqui no recinto. Mas o recado é breve, a gente vai fazer um panorama geral do que está acontecendo, o que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo globalmente, que tem afetado a China e Egito também, mas mais importante do que isso, o que nós temos feito para poder mitigar os riscos que nós estamos enfrentando hoje e as ações que estão sendo feitas e as perspectivas de retoma dos negócios. Então vamos aguardar o restante do pessoal chegar e vamos continuar aí aguardando, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Tá muito aí. Quando ele tá falando assim, fica um barulho chato por trás. O ideal, se você pudesse nos ajudar, seria levá-lo pro quarto e embalá-lo até dormir. Essa reunião é com quem já comprou a farm, essa reunião não é complicada. Não é complicada, é só não. Eu posso levar. Embalar mesmo, tipo, e, sei lá, colocar ele sentado na cama um pouco, tentar brincar. Agora já tá gravando, 2 minutinhos começa. Tá nem pra mim. Consegue fechar? Consigo. Cabia. É mais complicado pra você. Prontinho, pessoal. Estamos começando aqui agora o nosso comunicado, nosso overview, né, um update do que tem sido feito aqui na China e Egito. Bem-vindos a todos que já estão aí. Se vocês estiverem com o microfone desligado, isso é proposital. Agora a gente vai fazer realmente uma sessão de cenário, análise de cenário mesmo, o que está acontecendo mundialmente, o que está acontecendo aqui em Portugal, o que isso afeta a China e Egito, quais são as medidas que nós estamos fazendo para poder mitigar o risco dos nossos clientes e investidores, bem como também
depois dessa breve explicação, a gente pontuar aí aquelas dúvidas que são mais gerais, né? Que estão, de fato, mais ligadas à nossa realidade. E se qualquer pessoa tiver alguma dúvida mais pontual, a gente vai fazer aí uma conversa mais tete a tete, uma conversa com cada um no estágio específico que está a sua evolução, para a gente poder fazer aí o encaminhamento do que está acontecendo hoje aqui na Time Egito. Então, bem, para quem não me conheceu ainda ou não tive a oportunidade de conversar, eu sou o Adriel, o CEO da Time Egito, responsável por todo esse movimento que já começou a andar agora, desde 2017, nessa função de trazer essa nova perspectiva de startup, de novos processos de produção, e que, felizmente ou infelizmente, nós estamos vendo agora uma consequência drástica, né, não só para a gente que está aqui nessa call, mas para todas as pessoas do planeta, onde a gente tem aí mais de 1 bilhão de pessoas em lockdown. Agora com a Índia, né, vamos para mais gente ainda confinada e fechada, tentando evitar a disseminação do coronavírus. Como todos sabem, não é uma gripezinha, não é algo simplesmente passageiro, mas é algo tão disruptivo que já tem aí dado indícios de não apenas um problema pandêmico de saúde, mas uma crise global econômica que só no Brasil já afetou aí o mercado com quedas de mais de 30% da Bolsa de Valores, uma desvalorização cambial assim, tremenda, que nunca foi vista num tão curto espaço de tempo. Há mais de 30 anos no Brasil esse tipo de situação não acontece. Já se nota em alguns lugares algumas crises de abastecimento de itens que dependem dessa cadeia de funcionamento global. E o nosso panorama aqui em Portugal também não é muito diferente, mas temos aí algumas medidas que estão sendo tomadas já há algum tempo, como por exemplo o início da quarentena em Portugal já foi há mais de 15 dias e foi agora renovado por mais 15 dias para que a gente tente aí conter a disseminação do vírus, bem como a gente também tenha tempo de preparar as empresas para que elas possam enfrentar esse cenário de crise que está acontecendo hoje. Uma coisa que é importante salientar, e aí, meus amigos, eu peço muito entendimento, é que a gente não está falando de uma situação isolada. Se a gente pegar e analisar o que aconteceu no mundo inteiro, desde quando os primeiros casos foram relatados na China, então em dezembro de 2019, a gente vê aí uma quebra de diversos mercados financeiros. No Brasil, por exemplo, com a saída de mais de 100 bilhões de dólares do final do ano passado até esse novo início aí da pandemia que começou no iniciozinho de março, né? Então, assim, felizmente ou infelizmente, repito, a Time Egito, por todo o cenário, por tudo que ela tem feito, por todo o ambiente que a gente tem tido, por estar em contato com fontes de ciência, por estar em contato com fontes de economia totalmente confiáveis, por estar envolvida com o próprio governo de Portugal e estar tendo acesso a diversas informações, de certa forma, antecipadas à grande massa, a maioria, né? Assim, a gente está tendo acesso a informações direto da fonte, enquanto elas estão sendo discutidas e pensadas e sendo comunicadas, inclusive como ações que podem ser resolvidas no pós-crise, a gente conseguiu tomar algumas atitudes que mitigam esses riscos que podem levar aí uma startup, ou não só uma startup, mas diversas empresas, a total quebra. Essas medidas são adotadas porque nós temos realmente o compromisso de poder cumprir o cronograma e o que nós já vendemos, né, o que está em jogo aqui não é mais uma startup, uma ideia, não, já temos fábrica que estava em processo inicial de produção para começar na semana que a crise acometeu a gente. A gente já estava com farms em processo de instalação, das farms que já foram vendidas ainda em 2019, no final do ano. Já temos inclusive 3 dessas farms formalizadas e ainda temos aí a lista de espera daquelas pessoas que já fizeram também a sua reserva e estão aguardando o sinal verde ou de virem para cá, para Portugal, de abrirem a empresa, de conseguir a avalista para poder fazer as operações de microcrédito cabidas, enfim. Tudo isso hoje não está cancelado, tá?
só está realmente suspenso até que a gente tenha uma atitude do próprio governo de Portugal para que as pessoas sejam autorizadas a circular livremente, porque o que acontece hoje, aqui como em qualquer lugar, é uma restrição da movimentação das pessoas para que a gente tente aí acalmar o alastramento dessa doença, né, que é infelizmente muito trágica. Já temos aí vários casos de centenas de mortes no Brasil e aqui em Portugal também, bem como milhares de mortes acontecendo aqui em países vizinhos, né? A Espanha, que está aqui a 45 minutos da gente de cá, já é um dos países mais afetados da Europa com a pandemia do Covid, mas o governo português, nisso aí eu queria realmente deixar vocês mais tranquilizados, que foi um dos governos que conseguiu fazer uma contenção mais rápida, medidas mais intensas nesse processo de redução da circulação das pessoas. Então, grande parte das empresas de tecnologia estão operando em home office, grande parte das empresas do setor financeiro estão operando em home office, os shopping centers só estão abertos a serviços realmente essenciais, como por exemplo alguns shoppings que têm supermercados, mas está todo mundo em lockdown, todo mundo aconselhado e induzido a fazer o isolamento social, que é comprovadamente a melhor forma de evitar o alastramento da doença. O que a gente pode observar aí no que vai acontecer nos próximos meses, né? Tem pessoas que falam que o pico da contaminação da doença vai acontecer agora nos meses de abril e maio. Tem gente que está dizendo que o pico de mortes vai acontecer nos meses subsequentes. A China, que é um país que tem tido relevante sucesso no controle, está evitando que pessoas de fora entrem no país, então, para evitar que um segundo round, né, desse problema do vírus volte a acometer a população chinesa, mas infelizmente a gente ainda está no processo de contaminação aqui em Portugal, assim como no Brasil. Então, assim, a previsão que a gente tem de permanência na quarentena pode ultrapassar os 15 dias que já estão previstos pelo próprio governo. Eles fizeram uma medida de segurar a população em casa, fazer isolamento social há 15 dias atrás, isso já passou. Agora a gente vai ter aí uma atenuação maior ainda, se espera, né, dos níveis de contaminação, porque vão prorrogar por mais tempo. Se vocês observarem, por exemplo, os Estados Unidos anunciaram que até o final de abril vão ficar em lockdown, e lá, diferente de Portugal, eles estão com militares nas ruas em algumas cidades para justamente conter a população. Uma coisa que é importante a gente prestar atenção aqui, e aí eu chamo vocês para conversa, reflexão depois, o que está acontecendo, gente, é justamente um cataclisma do sistema produtivo e do sistema econômico de forma geral. Então, hoje, se você pensar que boa parte do que é consumido no mundo depende de rotas marítimas, depende de sair de um produtor que está longe pra caramba, por exemplo, produtor de abacate no centro-oeste brasileiro, ou um produtor de abacates no Chile. Essa pessoa depende de toda uma cadeia de produção que vai passar por vários distribuidores até chegar no seu ponto final de exportação, que vai ser, vamos colocar aqui, o mercado português ou o mercado holandês. Então, no momento que você corta a circulação de pessoas, de consumidores, de turistas, tudo isso gera um efeito cascata e gera ondas, né, que podem ser observadas, por exemplo, no que aconteceu em 2008, que é o caso mais recente de uma crise econômica nesse sistema que a gente vê. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar em conter a doença. A doença é séria, a doença é severa, mata pessoas, mata numa velocidade alarmante, evita que pessoas que têm outros problemas acessem leitos, acessem hospitais, acessem tratamentos, e isso faz com que a gente precise mesmo frear toda e qualquer atividade para evitar essa contaminação. Tenho certeza que não só vocês, mas muitas pessoas que vocês conhecem entendem isso muito bem, que é o fato de você não deixar o problema para depois, porque o nível de problema que pode ser gerado por essa continuação de um sistema que já se provou que não funciona é extremamente prejudicial para todos. A gente está falando de estimativas aí de mortes acima de 1 milhão
no Brasil, 1 milhão nos Estados Unidos, mais de meio milhão na Inglaterra. Então, realmente, é muito importante que a gente tenha essa consciência que, primeiro, precisamos preservar vidas, precisamos preservar condições de vida para as pessoas que estão em isolamento, e aí a gente entra no primeiro dos itens que a Shimegito já fez, já se antecipou, para poder garantir a operação de tudo que a gente tem conduzido por aqui, que é pedir o apoio, né, os auxílios que os governos têm dado para as empresas manterem os empregos, para as empresas poderem manter os seus funcionários em casa, para as empresas poderem se planejar durante a crise para atuar quando essa situação melhorar. Então, Portugal, de novo, tem diversas linhas de financiamento à tesouraria, tem diversas linhas de proteção às empresas, que a Shimegito já está abrindo esses processos de pedido dessas linhas, que vão até maio. Só para vocês terem uma ideia como eles preveem que a crise vai se alastrar por mais um tempo, vai afetar o comércio. Estamos falando de setores aqui, por exemplo, o turismo, que 30% de perda já foi calculado. Ontem mesmo escutei na rádio aqui a TSF, que é uma das mais importantes de Portugal, os produtores de queijo da região que a gente se encontra aqui, da região da Cova da Beira, mais 20% de queda nas suas vendas, na sua distribuição. Então, o momento realmente é da gente poder pôr o pé no freio, reorganizar calendário, que é realmente o que vai afetar basicamente o que a gente está falando aqui para os nossos clientes especificamente, é uma questão de calendário. Não é uma plataforma de execução que vai ser comprometida. A gente não depende hoje de nenhum insumo que venha de fora, exceto equipamentos e máquinas, que também haverá alternativas, né? A China já começou a abrir de novo as importações, mas tão logo Portugal retome as suas linhas de negociação, os seus portos, os seus distribuidores voltem à atividade normal, toda essa cadeia se estabiliza. Isso é importante demonstrar para vocês como é fundamental que a gente tenha esses modelos de economia circular e produção local. Por quê? Porque mesmo que uma crise dessas demore muito tempo para poder passar, projetos que são baseados em um sistema local ficam mais blindados a esse tipo de interferência. Por exemplo, essas 8 farms que a gente já reservou, 3 que já estão em instalação, já tem uma biofábrica que estava a ponto de início de operações, independente do mercado chinês estar travado ou não. É um processo que a gente faria simplesmente uma adaptação de não colocar em capacidade máxima de produção para atender mais farms de uma vez, mas que a gente tem condições de atender aí as primeiras unidades que já estão em andamento. Então não há comprometimento nesse caso com o que já foi feito para as farms que já foram abertas. No restante, a gente só vai ter realmente uma reorganização, que a Shimegito vai continuamente manter essa linha de conversa com todos, para que a gente possa entrar aí nessa parte de quando que vai começar. Hoje, a medida é muito simples. Nós vamos retomar as nossas atividades de produção de substrato e de cogumelos, tão logo o governo português libere as empresas da quarentena, tão logo as cadeias de produção voltem à normalidade, porque não adianta também a gente produzir sem ter quem vai comprar. Como nós temos um mercado de nicho, que é um mercado voltado para o segmento individual, a gente vende direto para as pessoas, segmento de pessoas aí B+, C+, A+, a gente está falando de um escoamento que tende a normalizar muito rápido, porque a gente também não depende de distribuidores em excesso para poder fazer escoamento na nossa produção, uma vez que a gente vende direto para os clientes ou ainda vende através de parceiros supermercados. Então, assim, o que a gente tem de interessante na Shimegito é que, além de tudo, somos uma solução pós-crise. As pessoas vão ter que retomar as cadeias de produção, vão ter que retomar as cadeias de produção de alimentos. Mais do que nunca urge a necessidade de alimentos naturais, alimentos livres de agrotóxicos, alimentos que não contribuem para o espalhamento de doenças como essas. Alimentos que são produzidos localmente têm essa grande vantagem, porque eles trabalham com recursos endógenos, trabalham com recursos, pessoas que não precisam desse deslocamento e desse contato de forma tão exagerada como acontece no sistema que a gente está vendo cair aí por água abaixo. Então, assim, primeiro ponto é esse, a gente já está trabalhando remotamente desde
de um dia antes do governo português anunciar o lockdown, né, o isolamento social das pessoas, nós temos uma equipe hoje de 9 pessoas que estão desempenhando todas as outras funções da Shimeji que vão além da produção de cogumelos. Então a gente está falando da nossa parte educacional, a gente está falando da comunicação com os clientes, estamos revisando e aprimorando todos os nossos processos de comunicação. Essa live aqui, por exemplo, é um fruto disso e que vai ser cada vez mais constante, porque nesse momento de crise é um momento de muita união. Primeiro, porque não só a gente, mas as pessoas precisam estar dentro desse sentido. Segundo, porque a gente tem uma possibilidade de sair muito forte dessa crise e isso vai trazer retornos diretos para quem acredita no nosso projeto. O terceiro ponto que eu queria colocar que a Shimeji também já fez em relação à mitigação desses riscos da crise é o fato da gente estar investindo, eu comentei brevemente aqui, mas investindo pesado no nosso braço educacional. Então, isso vai fazer com que a gente possa ir se mantendo ao longo do tempo. Então, fiquem tranquilos que a empresa ela não vai quebrar antes de instalar, né, as farms ou os processos que estão em pausa, porque não é a única fonte de recursos que a gente conta para que a empresa possa funcionar. Lembrando que nós somos uma startup de tecnologia, nós somos uma startup que todas as pessoas que estão dentro da Shimeji hoje têm capacidade de produzir, estando em casa, seja com ideias, seja com processos diferentes de atração de público, também com criação de conteúdo certo e com fontes muito confiáveis sobre todo o panorama que está acontecendo, e há um modelo econômico por trás que torna a gente um pouco menos frágil a esse tipo de problema que a crise econômica mundial que vem por aí vai trazer para a maior parte das empresas. Por exemplo, o que tem acontecido no varejo em diversos países que têm aí sofrido muito já com essa baixa do turismo, com essa baixa da circulação de pessoas, com essa questão de precisar realmente fechar as portas. Então, assim, nesses últimos 3 minutos de fala, e já já eu abro para perguntas pontuais sobre esse panorama global, sobre as 3 táticas que a Shimeji já está em execução para mitigação de problemas. Eu queria que vocês realmente refletissem muito, divulgassem bastante o trabalho que nós temos feito, atraíssem pessoas, porque todos aqui são de alguma forma parceiros da Shimeji, mesmo sendo clientes. Vocês são pessoas que acreditaram nesse projeto, são pessoas que têm a capacidade e a voz de mostrar, olha, tem coisas diferentes que esse pessoal está fazendo que tornam o nosso projeto muito interessante. Então precisamos educar pessoas, precisamos educar processos, precisamos criar e movimentar cada vez mais esse tipo de solução. Não só o que a Shimeji tem, mas diversas outras empresas de impacto social, empresas de agricultura 4.0, que trabalham localmente, que trabalham com pessoas que estão envolvidas com produção. Chega de vender papel, chega de vender o que não dá retorno para as pessoas. Chega de colocar dinheiro no bolso só de um pequeno grupo que não consegue liderar a produção humana, não consegue pensar na humanidade. Então esse é o chamado que eu faço e deixo para vocês aqui. São palavras realmente fortes, mas totalmente embasadas e que eu conto muito com vocês, conto muito, acredito muito na equipe que está por trás desse projeto hoje e nós temos aí muita competência para poder superar essa crise de uma forma bem sistemática, de uma forma bem adequada para o que o momento requer. Eu vou abrir um pouquinho aqui a palavra agora para a Michelle poder comentar e de repente ver aí as questões que vocês podem levantar e estou aqui à disposição para a gente, nessas questões que são mais gerais, né? Informações da equipe, informações do cenário, quando que a gente prevê aí um prazo de retomada, que eu já disse, mas não tem uma data certa, em teoria seria daqui 15 dias, quando acabasse a quarentena prevista por Portugal, mas esse prazo pode ser estendido mais uma vez. Enfim, acho que eu já fiz aqui a minha ponderação e, por favor, Michele, por favor, Guilherme, quem quiser se pronunciar, por favor, estejam aí à vontade. Oi, pessoal, boa tarde, né, que aí no Brasil, que a maioria está no Brasil, ainda está
de tarde. Eu só queria me apresentar oficialmente para vocês. A gente já se falou por e-mail e através dos grupos de WhatsApp. Eu sou a Michelle, eu estou responsável por toda a estratégia de comunicação agora. E a ideia é que a gente esteja, de fato, cada vez mais próximos, que a gente tenha essa linha aberta com vocês durante esse momento de incertezas, para que esteja todo mundo seguro e no mesmo barco. Queria só complementar um pouco da mensagem que o Adriel falou. Não sei se vocês têm acompanhado as redes sociais. Amanhã, na newsletter que vocês recebem, vai sair tudo que saiu nos últimos dias. Mas a gente começou ontem uma série de talks, de conversas com profissionais de diversas áreas, para justamente conseguir trazer uma luz, informações fidedignas, de fontes seguras para as pessoas nesse momento. Então, fazer mais do que só a nossa parte como uma solução de agricultura e tentar juntar e unir pessoas que acreditam em soluções como a nossa para sair disso de outra forma, né? Porque o mundo que ficou para trás vai ter que deixar de existir. Então, como é que a gente consegue, de fato, se unir para sair disso mais forte? Então, esse é um pouco do... E acho que o mais importante aqui, de fato, que o Adriel comentou com vocês, todo mundo que está junto com a gente, vocês são, sim, parceiros, vocês são donos das farms do futuro. Então, mais iniciativas como a nossa podem ser não só como o mundo como um todo, e é essa mensagem que a gente gostaria de espalhar e está espalhando. Enfim, a gente agradece vocês por estarem com a gente nessa jornada e quer que vocês se sintam o mais confortável possível nesse momento de incertezas e crises e inseguranças. Então fiquem à vontade, não só nas reuniões que a gente vai fazer quinzenais, mas em qualquer momento. Vocês têm linha direta por e-mail, por WhatsApp, para tirarem qualquer dúvida, para solicitarem reuniões individuais. A gente quer, de fato, estar com essa porta aberta e dar esse apoio para vocês nesse momento. E é isso, assim, por enquanto é isso. Na próxima reunião eu falo um pouco mais, divido um pouco mais de comunicação com vocês, mas agora eu queria mesmo abrir um pouco a sala para quem quiser falar, quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Oi pessoal, tudo bem? Murilo aqui de São Paulo. Primeiro eu queria agradecer pelo posicionamento de vocês, né, com a empresa. Realmente é um momento bem crítico, né? Todo mundo com bastante dúvidas aí. Cada dia é uma montanha russa. Então é bom ver aí como estão os processos em Portugal, né? E quais são os planos para a continuidade dos projetos. Eu estou aqui em São Paulo em quarentena criativa com o pessoal do Hacker Hostel. É um pessoal que tem uma iniciativa aí em Portugal, também em Lisboa. Então a gente está quebrando a cabeça aqui com questões ligadas à tecnologia, à mobilidade urbana, né, para esse período de crise. E eu estou ajudando eles nessa parte de comunicação também. Então, criação de vídeo, utilizando um pouco de imagem, explicando como está o processo aqui para conter essa crise, né, dentro da empresa. Então, eu também queria me deixar à disposição dos meus serviços, caso vocês precisem de auxílio, né, criação de vídeo, material didático aí, eu posso estar à disposição de vocês. E enquanto a questão da farm, né, vamos esperar então o melhor momento para a gente dar os próximos passos aí para Portugal, para fazer todo o processo e dar o start, né, no melhor momento. Ok? Mais alguém quer fazer alguma comentação? Quer ir chorar? Quer dividir as aflições com todo mundo também? Porque tem que ter aí uma dose de empatia, né? Nesse momento que realmente como o Murilo pontuou muito bem, é montanha-russa todos os dias, mas que se a gente conseguir administrar isso de uma forma bem segura, de uma forma bem consciente, bem embasada, a gente vai ultrapassar isso aí com bastante sucesso. Mariana, você que é a primeira reunião que a gente tem aí, Guilherme, diga lá. Eu quero falar só um breve parágrafo aqui para a Mariana, para o Murilo e para o Henrico, né? Nós estamos prontos para produzir. Tudo está dentro de casa e nós estamos esperando só o governo liberar para a gente poder colocar a mão na massa. Então, realmente, a gente foi pego com a calça na mão, porque se a gente estivesse produzindo já, a gente ia estar bonito, viu? Então, assim, eu acho que a gente
A gente tem um problema na mão, mas a gente tem uma solução também. Então, a gente tem que ter otimismo, tem que ter tranquilidade e confiança que nós vamos superar essa questão, igual o Adriel, sair mais forte, né? Sair mais robusto, porque nós não tivemos nem a oportunidade de falar, mas nós estamos sendo buscados reativamente. O mundo da busca de soluções de clean tech está buscando cada vez mais soluções como a nossa, e nós estamos sendo buscados pelo resto do mundo de forma reativa. Nós estamos sendo buscados pelo LinkedIn, pelas redes sociais, pelo contato direto, pessoal e profissional também. Então, está sendo muito legal, está sendo uma oportunidade muito interessante de ver a nossa solução se sobressaindo aí no mercado. Pessoal, vou aproveitar para me apresentar. Meu nome é e eu também coloco à disposição aqui para o que precisarem, tanto por e-mail, WhatsApp. Qualquer dúvida jurídica em relação à abertura da empresa, como funciona, coloco aí à disposição, tá bom? Prazer conhecer vocês. Bem, meus queridos. Tá sem microfone. Bem, meus queridos, então, como era uma call realmente bem pontual, fica aqui o meu grande abraço para todos vocês, um grande abraço para o time que fez esse momento de comunicação funcionar, mais uma vez, esplendorosamente. Ontem, nossa primeira live foi feita com bastante sucesso também, então, assim, estamos na mão de pessoas muito competentes, profissionais realmente que dominam muito dos conteúdos e dos programas que foram treinados até agora para executar. O Guilherme ponderou extremamente bem, desde Estônia, Nova York, o próprio Portugal, muitas pessoas aí vindo até a Shimegito para saber mais do nosso programa, para querer ser parceiros do nosso programa. Enfim, a gente tem aí muita coisa para poder construir ainda, e deixo aí realmente essa posição de canal aberto para falar com a gente. Dúvidas pontuais de cada um sempre estão abertos. Meu contato está aí, meu e-mail vocês sabem, adriel@shimegito. Podem falar comigo a hora que vocês acharem que seja pertinente também. Tem muita coisa bacana que a gente está tendo a oportunidade de ser aqui até meio que vanguarda na orientação de algumas soluções. Então fica aí um grande abraço, uma força e muito positiva para vocês também. Esse momento de quem está no Brasil precisar de soluções para, enfim, quiser trocar uma ideia sobre cenário econômico, que é realmente a minha especialidade, podem falar comigo, tá? A gente tem aí um grande projeto que ainda tem muitos frutos para poderem ser dados e para poder serem colhidos, tá bom? Então, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Esse vídeo vai ficar disponível depois, a Michelle vai continuar a comunicação pela newsletter, e fica aí realmente vamos para cima dessa quarentena, ficando dentro de casa, que vai dar tudo certo, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.